Bom, eu não ia filmar não, essa aqui é uma leitura que eu estou fazendo, mas eu achei interessante aqui essa primeira parte do texto, então eu vou ter que filmar essa leitura. Olha só que interessante, olha. Estamos aqui no livro de Deuteronômio, né? Capítulo 7. Quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra a qual vais para possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus e os girgazeus, e os amorreus, e os cananeus, e os perizeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus te houver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas. E hoje nós vemos muitas alianças de cristãos, principalmente no meio, né, no empresariado, vamos dizer assim, no que diz respeito à palavra de Deus, já virou até bagunça. Em muitas congregações eles já não sabem mais nem diferenciar o que é uma aliança com o mundo, né? Já está até bem confundido isso, eles não sabem mais diferenciar o que é a pureza da verdade, né? A aliança com Deus. Aí eles fazem alianças com lobos, e aí o resultado é um povo guiado para o inferno. E hoje, muitos negócios cristãos, né, que se dizem cristãos, não dão certo. Muitos negócios que deveriam ser uma bênção não dão certo porque fazem aliança com pessoas que não são cristãs. E aí, né, dá errado. Dá errado porque às vezes nem foi perguntado a Deus se aquilo ali tem a aprovação de Deus, se aquilo ali Deus está abençoando, Deus quer abençoar aquela aliança. Aí aqui a gente vê, né, que Deus entregou ali algumas nações ali, mais poderosas até do que o povo de Israel, e era para eles matarem a todos e não fazerem aliança nenhuma, nenhum tipo de aliança com eles. Não era para fazer nenhum tipo de aliança com eles. E aí, hoje, né, nós vemos, né, tantas alianças que, infelizmente, isso contaminou tudo. E o povo não sabe mais nem qual é a diferença da aliança com Deus, né, para uma aliança com o mundo, uma aliança com Satanás, uma aliança em um negócio que não tem a bênção de Deus. E muitas das vezes as pessoas até oram, os irmãos oram para que Deus abençoe alianças que Ele já disse de antemão que não eram para fazer, né? Aí vamos continuar aqui essa leitura. Nem te aparentarás com elas. Eu poderia falar aqui 3 horas só sobre esse pedacinho aqui, ó, daqui até aqui. Nem te aparentarás com elas. Quantos casamentos errados nós temos visto de cristãos que se lascam na vida, se ferram na vida, porque entram em relacionamentos, jugo desigual, entram porque olham o corpinho bonitinho e olham a carne e depois estão ferrados e presos no inferno o resto da vida porque não consultaram a Deus. Nem te aparentarás com elas. Não darás tuas filhas a seus filhos. Olha aí, eu nem tinha prestado atenção aqui nisso aqui depois, tá? Sinceramente. Não... Aqui, ó. Não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para seus filhos. Ficou claro, né? Pois fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. O que acontece aqui? Fariam desviar teus filhos de mim.
para que servissem a outros deuses. E não foi o que aconteceu com Salomão? Salomão cheio de mulheres. E aí o que aconteceu? Entrou mulherada dentro e ao inferno também, porque serviu a outros deuses por causa das mulheres. E também posso falar sobre pessoas que falam assim, não, eu tô namorando com ele, eu tô namorando com ela, mas assim, eu tô levando ela para a igreja, ela não é convertida não serve ao Senhor Jesus não, mas eu vou orar, ela vai se converter. Você vai se lascar, você vai se ferrar. Você está entrando num jugo desigual. Você está entrando numa situação que Deus não aprovou e você vai colher anos amargos para frente, porque você não ouviu a palavra de Deus. Não é para se juntar com essa pessoa, não é para se juntar com esse rapaz, não é para namorar essa moça. Por quê? Porque não servem a Deus, simples assim. Bom, aí quem sabe lá na frente, ora por ele, ora por ela, mas não estando junto. Estando junto, seu coração vai ser enganoso e vai te convencer de que você tem que fazer coisas que Deus não aprova. Pois fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Alguma dúvida? Acho que não, né? Essa parte não precisa explicar, não. Tá bem claro aí. Uma certa dificuldadezinha aqui por causa do ventilador balançando a página, mas eu vou continuar. Porém, assim lhes fareis, derrubareis os seus altares. Outra coisa que eu poderia ficar aqui, 428,9 Fahrenheit horas, falando só sobre isso aqui, ó. Derrubareis os seus altares. Hoje, você já reparou que muitas igrejas, hoje, muitas, não é pouca não, muitas igrejas são verdadeiras cópias de tronos. Você olha lá no púlpito, a cadeira é vermelha, ela tem como se fossem as bordas imitando ouro, e ela é uma cadeira mais como se fosse de um rei mesmo. Aí depois vem os súditozinhos, né? Os puxa-saco do lado, outros puxa-saco do outro. E aí, isso está remetendo ao quê? Eles pensam que eles estão fazendo o povo acreditar no reino do céu, mas não é não. A intenção do coração deles, irmãos amados e irmãs amadas, é criarem reinos particulares para si, que Deus não aprova. Isso é coisa de Satanás e faz com que a idolatria se perpetue dentro daquela congregação, e também aquilo ali não tem nada a ver com Deus. Ao passo que nós estamos vendo aqui que derrubar os altares. Então, se fosse seguir esse princípio da palavra, você já começaria quebrando um monte de púlpito. Por incrível que pareça isso, tá bom? Se Deus fosse falar abertamente hoje, Ele ia dizer assim, ó, comecem a quebrando todos esses púlpitos mentirosos, todas essas imitações de reino de homens aí, que eu não aprovo porcaria nenhuma dessa. Pode queimar, pode quebrar tudo. Tira aquela gente toda lá de cima. Não tem rei nenhum aí. O rei sou eu. Como é que tem um monte de gente ali sentando em cadeira, sentando em trono, tendo honrarias? Que é isso, gente? Que é isso? O que é isso? É reino? Que reino? Cadeira vermelha com borda dourada? Ou uma cadeira principal lá, uma cadeira branca, toda bonitona? Para quem sentar? Jesus está sentando lá? Então queima essa porcaria, não é para ele? Simples assim. Simples, como eu falei, eu poderia falar aqui 1000 horas sobre isso. E esse seria um tema aqui que não é assim, não é palatável, não é digerível para as pessoas da cristandade atual. Elas não gostam disso. Porque são as suas igrejas amadas. Não quer dizer que sejam amadas por Deus, tá? Mas são as igrejas amadas delas, reinos particulares.
Porém, assim lhes fareis. Está entendendo agora? Derrubareis os seus altares. Ponto final. Quebrareis as suas estátuas. Aí eu vou entrar aqui num assunto aqui que talvez muito mais gente não goste e eu vou adorar. Sabe aqueles eventos que tem assim, pregador, fulano de tal. Aí tem lá o quê? Ele tá mordendo. É porque ele tá querendo chegar na teta. E aí, lembra daqueles eventos que tem aquele banner gigante, aquela propaganda enorme do cantor fulano de tal com a bocona aberta, o microfone na direção da boca e o resto do pessoal da banda assim atrás, ou então aquele pregador com aquela foto imponente, bonita, que eles são vaidosos mesmo. Os que vão pro inferno são vaidosos, eles botam aquelas fotos bem bonitas deles assim, para aparecer bem pro público. E não perca logo mais, o cantor fulano de tal, o grande pregador, o ungidão de Deus, aquela profetisa que vai falar todos os seus CPF, seu RG, vai dizer até qual é a roupa íntima que você tá usando, e não duvida não que ela fala mesmo, tá? Não duvida não. Então, olha isso. Quebrareis as suas estátuas. Estátua fala de imagem, está escrito em Êxodo capítulo 20. Não farás para ti imagem nem escultura. Escultura é uma estátua. Esse povo gosta de adoração, gente, cuidado, tá? Quando você for a um lugar, ou se você participa, agora eu vou falar sério demais, e aí entenda quem quiser. Se você participa de uma igreja que fica fazendo propaganda dela mesma, ou de quem vai lá com uma propaganda mostrando a pessoa, olha, tal pessoa vai estar aqui, o grande pregador, a grande pregadora, a grande cantora, saia dessa congregação, Jesus não está aí, simples assim, saia. Quebrareis as suas estátuas e cortareis os seus bosques e queimareis a fogo as suas imagens. Queima tudo, gente. Começa pelas cadeiras do púlpito. Queima tudo. Ainda tem tempo de limpar os altares. Eu já profetizei aqui faz algum tempinho. Já começou a acontecer. Se você prestar atenção nas notícias gospel que tem por aí, você vai saber que isso está acontecendo. Isso eu tinha falado antes disso acontecer. Mas como eu não tenho repercussão nenhuma, né? Só alguns vêm de propósito mesmo. Aí podem achar bobagem, mas eu já tinha falado que Deus vai começar a limpar os altares do Brasil com morte. Com morte. E eu estou falando de pregadores, estou falando de cantores, músicos que vão morrer. Pessoas não só que vão morrer no altar, mas pessoas que fazem parte do altar, e o Brasil vai ficar sabendo, o Brasil vai ver essas coisas acontecerem. E aí, como às vezes um aqui, outro ali, não vão dar muita importância, a mídia vai cobrir com outros assuntos, mas quem é de Deus vai estar ligado, que Deus está começando a limpar os altares da imundície. Queimareis a fogo as suas imagens de escultura. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. Viu que coisa simples? Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. Então Deus, Ele não admite nenhuma dessas coisas dentro do povo dele. Então como é que tem todas essas coisas dentro das igrejas? Então tem alguma coisa de errado. Tá muito errado, gente. Tem alguma coisa. Cuidado, hein? Cuidado, sabe? Cuidado até com... Eu vou mexer em casa de marimbondo, mas não se preocupa que eu tenho a espada de fogo. Marimbondo morre no fogo, morre cortado no fogo. Cuidado com a igreja que tem na sua parede escrito assim, ó:
faça seu dízimo no Pix. Doe a sua oferta no Pix. Irmãos, existe um texto em Apocalipse que eu cito ele, que diz assim: sai dela, povo meu, para que não incorrais nas suas pragas. Tá? Existem consequências para essas igrejas, essas falsas igrejas. Cuidado. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu. Ponto final. Não tenho que falar sobre isso. Para que lhes fosses o seu povo. Você entendeu? Porque às vezes a gente até não entende muitas das vezes algumas atitudes de Deus a respeito de Israel, por exemplo. Israel aprontou, rejeitou a Deus, serviu a outros deuses, fez e aconteceu com Deus, serviu a Baal muito tempo, ao Deus Renfã, traiu a Deus, né? E aí, o que acontece? Deus escolheu para que eles fosses o seu povo. E agora? Por isso que mesmo no sofrimento, aí você entendeu agora também por que Israel vive sendo atacada, vive sendo sitiada. Israel tem que ter o melhor sistema de proteção do mundo inteiro. Caso contrário, Israel já teria morrido, já teria sido dominada há muito tempo, como já aconteceu no passado por causa da desobediência. Então, quando Deus escolhe e acabou. Deus escolheu, Ele vai levar até o propósito onde Ele quer. Quer você queira, quer não. Quer seja no amor, quer seja na dor. E eu vou te falar uma coisa, vou te dizer uma... Agora é o profeta quem está falando, tá? Se Deus precisar arrancar uma perna sua para que você fique na presença dele, Ele vai fazer. Se Deus precisar permitir uma doença gravíssima tocar em você e te levar à morte, Ele vai fazer, só para não perder a sua alma. Você entende? Então não é melhor obedecer do que sacrificar? Eu acho que seria melhor, tá bom? Essa é uma dica. Aí aqui está dizendo, ó, para que eles fossem o seu povo. Olha só isso aqui. Deus, olha como Deus tem a você. Para que se ele fosse o seu povo. Olha isso aqui. Você está lendo o que eu estou lendo? Especial. Então você entende que, olha aqui, todos os outros que querem parecer especiais na obra, na casa de Deus, não são e não fazem parte desse real povo especial de Deus. Você entende isso? Você consegue entender essa verdade? Que esse povo é um povo falso, mentiroso, vagabundo espiritual, gosta de aparecer, quer glória para si. E quem tem que ser especial é Jesus, é Deus e mais ninguém. E aí olha só, por quê? Porque Deus tem aos escolhidos como pessoas especiais, são separados para Ele. E quem é especial? Ó, eu vou botar aqui até, vou escrever aqui, ó, especial. Ó. Separados. São separados. São pessoas separadas para Ele. Então, se você é uma pessoa separada para Deus, você não vai se achar especial. Você vai transferir toda a glória para Ele. Então todos os outros que se acham especiais se colocam em lugares de honraria. Esquece.
são falsos. De todos os povos que há sobre a face, desculpa que eu passei por cima, sobre a face da terra. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a todos, porque essa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós eres menos em número do que todos os povos. Mas porque o Senhor os amava e para guardar o juramento, tá vendo? Para guardar o juramento. Deus honra com a palavra dele. Se ele prometer uma coisa, ele vai honrar com isso. Ao contrário de muita gente que se diz crente, né? Para guardar o juramento que fizera a vossos pais. Você sabia que muitos pais cristãos que oraram anos por seus filhos não viram a bênção de Deus na vida dos seus filhos, que estão às vezes se cumprindo agora? Então, muitos desses pais e mães que oraram durante anos, não conseguiram ver, às vezes, a promessa sendo cumprida na vida. E Deus, mesmo após a morte de muitos desses pais, hoje ainda está cumprindo. E você que lê o que eu estou lendo, que ouve e vê esse vídeo que eu estou fazendo, sabe que isso é verdade na sua vida, quanto também na minha vida. Eu sou uma prova de que essa palavra é verdade. Minha mãe orou por mim muitos anos, cuidou de mim muitos anos. Ela não está mais aqui comigo, e Deus é fiel à aliança que fez com a minha mãe anos atrás. E Deus vai ser fiel com você por causa da sua mãe, por causa do seu pai. Mas você precisa honrar essa aliança, você precisa honrar isso. Aqui, ó, honrar o juramento feito lá atrás. Você precisa entender isso, que Deus vai honrar por causa dos seus pais. Mas você precisa fazer a sua parte. Caso contrário, vai ser bem doloroso para você. O Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão. Quanta gente Deus tirou da podridão, da lama do pecado, de tudo que é vício, tudo que é porcaria. E ainda assim hoje dá uma recaída ou outra e não firmou ainda. Tem que buscar Deus, tem que buscar santificação. Sede santo como eu sou santo, diz a palavra. Da mão de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor, teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança, olha só, hein? E a misericórdia até, presta atenção, 1000 gerações aos que o amam. Entendeu? Se você honrar o princípio, Deus vai guardar até 1000 gerações, seus filhos, seus netos, por sua causa.
ou por causa dos seus pais, ou por causa dos seus avós, mas tem que amar ao Senhor, aos que o amam. E guardam seus mandamentos. E retribui no rosto qualquer dos que odeiam, fazendo perecer. Não será tardio ao que o odeia. Em seu rosto lhe pagará. Ou seja, vai ser automática a paga de quem odeia e de quem rejeita e de quem zomba, de quem quer viver no pecado. A paga é automática, fazendo-o perecer. Perecer é morrer, fazendo morrer, fazendo perecer. Entendeu agora? Porque muitas das vezes seus planos não dão certo, seus projetos naufragam, eles não conseguem ir para frente por causa disso aqui. Não será tardio ao que o odeia, em seu rosto lhe pagará. Ou seja, Deus vai jogar na cara. Entendeu porque eu falo sobre Paulo? Que Paulo sofreu da lei da semeadura? É exatamente isso. Paulo matava e ele colheu perseguição e morte. Simples assim. Guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Será, pois, que se ouvindo esses juízos, os guardardes e cumprirdes, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia que jurou aos teus pais. Então você entendeu, como eu tenho falado já um pouquinho anterior a esse texto aqui, é condicional. Aí as pessoas pensam que a graça é de graça. A graça não foi de graça nem para Jesus, só ele morrer para você hoje ter a graça. Então é condicional. Se você guardar, se você obedecer, Deus faz tal coisa. Eu faço assim, eu falo assim com meus filhos aqui. Então Deus não é diferente. Ele é um pai e ele lida como pai com os filhos. Se obedecer, sim. Não obedeceu, tem consequência. Não obedeceu, vai ter o pesar, vai ter o dano, vai ter o sofrimento. É simples assim. E amar-te-á, e abençoar-te-á, e te fará multiplicar. Olha só, você vai prosperar se você obedecer. Tem aí que? Eu senti até o coração dela batendo. É, ela é novinha, o coração tá acelerado. Tem aí um que perdeu as eleições agora, né? Que chegou aí, fez um estardalhaço e ele, né, parecia ser um excelente candidato, mas perdeu as eleições talvez por força maior do sistema ou a não permissão de Deus, mas ele usava muito essa linguagem da multiplicação, da prosperidade. Você está liberado para prosperar, você vai prosperar, né? Vou trazer prosperidade para esse povo que precisa prosperar. Vou fazer aqui um cinturão de empresas em volta da favela para que a favela possa prosperar e essa gente não vai mais morar em casa de madeira, né? E prosperar. Então, aqui está o segredo de prosperar. Deus vai fazer multiplicar, que também é um sinônimo de prosperar, se você guardar a aliança. Aí Deus vai fazer multiplicar. Ó o que acontece, ó.
abençoará o fruto do teu ventre. Aqui até o fruto do ventre dos meus animais são abençoados. Minhas galinhas têm filhotinhos, têm pintinhos, graças a Deus. Minhas cabras têm filhote, graças a Deus. E tem a bênção de Deus. Qual é o combustível? Qual é o segredo? É o código? Pega o código. Não, não tem código. É obedecer. Ouvir ao Senhor Deus. Isso é sinônimo de prosperar. Isso faz Deus honrar a aliança. E o fruto da tua terra, o teu grão e o teu mosto e o teu azeite, é a criação das tuas vacas. Se tivesse ovelha aqui, se tivesse carneiro, cabra, e o rebanho do teu gado miúdo na terra que jurou aos teus pais dar-te. Bendito serás mais do que todos os povos, não haverá estéril entre ti, seja homem, seja mulher, nem entre os teus animais, que eu acabei de falar. Então, gente, é verdade, obedece porque é verdade. Vê aí, ó, no meu canal, né? Não tem problema nenhum, o canal é Ministério Vida, e é justamente isso, fala sobre a vida, né? Sobre a nossa vida, né? Eu tenho meus animais, né? Negocio meus animais dentro da bênção de Deus, debaixo da bênção de Deus, né? Isso traz alegria, traz vida, e Deus abençoa. Então isso é a verdade. E o Senhor de ti desviará toda a enfermidade. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso aqui. Irmãos, obedeça a Deus. Minha irmã, meu irmão, obedeça a Deus. Eu tenho feito uma série de vídeos aí que às vezes você pode achar ou acreditar que eu estou fazendo para poder aparecer. Mostra eu fazendo exercícios, tá? O nome dos vídeos é cansativo, mas é necessário. Eu faço justamente isso, assim como para a palavra de Deus, para incentivar você a sair do sofá, a fazer alguma coisa, cuidar do seu corpo. O seu corpo é o templo do Espírito Santo, é o único que você tem para usar. Se você não fizer isso, você vai morrer antes do propósito ser cumprido na sua vida. Ah, mas isso não acontece. Mentira, acontece sim. Eu vejo um monte de gente adiantando o processo de morte ao invés de atrasar ele. Ah, mas não é possível. Chegou o dia. Mentira, eu te mostro vários textos na Bíblia escrito que se você obedecer, isso é sinônimo de prolongamento de dias da sua existência aqui nessa terra. Honra teu pai e tua mãe para que te vá bem nos teus dias nessa terra. Em outras versões diz para que se prolonguem os seus dias na terra. E não existe só sobre filhos, mas o tema é a obediência. Então, se você obedecer, Deus faz com que o tempo de vida aqui na terra seja prolongado. E se o seu corpo ainda estiver em condições, Deus vai levar até o máximo que o seu corpo. O seu corpo é um veículo. Como é que está esse veículo? Está precisando trocar as rodas? Está precisando trocar óleo? Como é que está? Você aguenta dar uma corridinha? Você aguenta dar uma caminhada? Ou você só fica com a busanfa, desculpa a expressão, você só fica com a busanfa sentado no sofá, vendo filmes e séries e com a barriga igual de um elefante? Vai morrer cedo. E isso não é vontade de Deus. Jamais foi. A vontade de Deus é que sejam prolongados os seus dias na terra. Sejam prolongados os seus dias aqui na terra. Você precisa entender isso. É possível aumentar o seu tempo de vida aqui na terra, mas você tem que fazer do jeito certo. Caso contrário,
morre cedo, morre rápido, e a promessa vai ser cumprida na vida dos filhos. E eu procuro trabalhar para que eu veja, para que eu também aproveite da promessa. E eu quero que isso aconteça na sua vida também. Por isso eu falo desse jeito, por isso eu ensino desse jeito, por isso eu pego e leio o texto. Tá vendo aqui, ó? A minha Bíblia, você vai ver que ela é desse jeito aqui, ó. É toda marcada, rabiscada. É porque eu vou lendo, eu vou estudando, vou aprendendo, vou ensinando, vou aprendendo, vou ensinando. E aí eu vou melhorando. E assim vai acontecendo. Então, é um método de Deus isso. Um método de Deus. Obedeça, obedeça. Se você obedecer, é sinônimo de prolongamento de vida, prosperidade. Olha aqui, ó. Multiplicação. Aqui, ó. De multiplicar. Multiplicar. Até aqui, ó. Até os seus animais. Eu sou prova de que isso é verdade. Dá uma olhada aí. Tem aí, ó. A Pretinha deu a luz. Olha aí o vídeo no canal aí. Pretinha deu a luz. Meus animais são prósperos. Comem bem, graças a Deus. Eu me esforço para isso acontecer. E Deus honra esse meu esforço. Então, se você quiser aumentar o seu tempo de vida, cuida dessa carcaça que provavelmente está judiada, você não pensava assim até agora. Você precisa se cuidar. Você precisa cuidar do seu corpo. Você precisa cuidar da sua mente. Senão você vai morrer mais rápido, mais cedo. E não é necessário isso. Deus quer que o propósito se cumpra na sua vida com integralidade, não parcialmente. Sobre ti não porá nenhuma das más doenças dos egípcios, que bem sabes. Antes as porás sobre todos os que te odeiam. Olha isso aqui. Eu não vou falar abertamente sobre isso aqui não, senão as pessoas vão pensar que eu estou pregando heresia. Você está lendo aqui, eu vou ler de novo, tá bom? Por favor, entenda a verdade do que isso aqui está falando. Por favor, eu não vou explicar abertamente, porque pode ser que entendam como uma heresia e não é, tá? Deus falando, olha aqui, ó. Sobre ti não porá nenhuma das más mas tem doença boa? Essa aqui está dizendo que tem má, então tem doença boa. Como? Bom, deixa eu te explicar o aspecto da doença boa. É aquela que te aproxima de Deus. Não vou explicar muito sobre isso para você não cair em confusão. Lembra daquela, mas Senhor, quem pecou? Foi ele ou foram os pais? Nenhum, nem outro. Era para que se manifestasse a glória de Deus na vida dele. Entendeu? Então esse é o aspecto da doença boa. Nenhuma das más doenças dos egípcios, que bem sabes. Antes as porás sobre todos os que te odeiam. Aí, meu irmão, você ora e pergunta para Deus se é isso mesmo que está sendo dito aqui, entendeu? Até porque já tem um outro texto bem claro que diz assim, olha, presta atenção no que o texto diz, aí você vai entender o que está dizendo essa palavra aqui. O texto diz assim, ó, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aos que te amaldiçoarem. Você entendeu agora? Vamos seguir. Pois consumirás a todos os povos que te der o Senhor teu Deus, os teus olhos não os pouparás, e não servirás a seus deuses.
pois isto te seria por laço. Então, quando você serve a deuses, você tenha coisas como deuses, idolatra coisas, tá bom? Isso aí eu já estou falando sobre o aspecto de você usar idolatria e idolatrar coisas na sua vida que o mundo também idolatra. Tem muito crente aí que ele está seguindo o padrão de vida do mundo, achando que Deus aprova, e isso para Deus é uma idolatria. Exemplo, ele olha o carro do vizinho, ele quer um carro igual ao do vizinho. Ele olha a casa do vizinho e, sem ter condições, ele fica invejando a casa do vizinho. Ele olha que o vizinho é concursado público e fala assim, também, né? E ele inveja o concurso público do vizinho. O irmãozinho, a irmãzinha linguaruda que vai para o inferno, faz isso. E Deus não aprova isso. Isso é idolatria. Você está colocando coisas no lugar que Deus deveria ocupar na sua vida. Você está idolatrando, você está colocando coisas que vão se adonando do seu coração, vão dominando o seu coração. E aí a gente entende porque o texto diz assim, o amor ao dinheiro. O dinheiro, ele é um ídolo. Você sabia que Deus trata o dinheiro como um ser vivo, praticamente? Deus trata o dinheiro como um ídolo, como uma entidade. Sabia disso? Pois é, estuda que você vai aprender sobre isso aí. O dinheiro para Deus é como se fosse uma entidade. E aí tem gente que corre atrás do dinheiro, vive, morre por causa do dinheiro, trabalha em dois. Olha, eu vou contar uma história que eu conheço, tá? Um dos grandes problemas que eu tenho é contar sobre coisas que eu conheço. Isso às vezes deixa algumas pessoas irritadas. E aí faz com que eu ouça aquilo que eu ouço já há alguns anos. Poxa, mas você sempre acha que está certo? Você pensa que é melhor que todo mundo? Não. Isso é um problema. Tem um caso que eu conheço agora recente, de uma enfermeira que ela trabalhava em 1, 2, 3 lugares, e aquela correria, e estava construindo casa, né? E tinha que trabalhar e terminar a casa e não sei o que, e corre daqui, corre dali, faz um plantão aqui, outro plantão ali, vira à noite. Eu sei muito bem como é que essa história de virar à noite te deteriora bastante, te gasta bastante, né? Essa história de você trabalhar à noite é uma coisa que é desgastante, tem o seu lado bom e o seu lado ruim, essa é a verdade. E essa enfermeira, ela trabalhava muito, e trabalhava em 2, 3 lugares, e fazia plantão, e mais plantão, mais plantão, mais plantão. Deu um AVC nela, morreu instantaneamente, deixou um filhinho de 5, 6 anos, que nunca mais vai ouvir a voz dela, nunca mais vai vê-la, porque ela ficou, em parte, cega, porque precisava de recursos para a obra, para a vida, o dinheiro. Então, você que está nessa pegada, você que está nessa vibe aí, vamos correr atrás do dinheiro, porque não sei o que, cuidado. Eu já trabalhei assim, eu sei como é que é trabalhar sobre metas, né? É uma forçação de barra, é uma imposição, é uma prisão. A pessoa entra semana, sai semana. Numa semana você é rei porque você é o melhor vendedor, e na outra semana você já está pior do que o cocô do cachorro. Entendeu? Bateu a meta, passou o mês, parabéns, tapinha nas costas, ganha a premiação que tiver que ganhar lá. Dia seguinte, vamos embora, corrida de novo, vamos embora, vamos vender, vamos correr, vamos embora. Cuidado, esse tipo de vida está matando você. Se disseres no teu coração, estas nações são mais numerosas do que eu, como as poderei lançar fora? Se disser no seu coração, essas nações são mais numerosas do que eu, como as poderei lançar fora? Delas não tenhas temor. Não deixes de te lembrar do que o Senhor teu Deus fez a Faraó e a todos os egípcios. Ou seja, não tema porcaria nenhuma.
Simples. Das grandes provas que viram os teus olhos. Fala aí. Quantos milagres, quantas provas de que Deus existe na sua vida Ele já fez e você já viu a resposta de Deus até automática. Orou, aconteceu, pá! Aí você, nossa, mas parece que de lá para cá você foi enfraquecendo, foi caminhando, foi perdendo um pouco o ânimo, a fé e se esqueceu disso. Das grandes provas que viram os seus olhos. E dos sinais e maravilhas e mão forte e braço estendido com que o Senhor teu Deus te tirou, assim fará o Senhor teu Deus com todos os povos diante dos quais tu temes. E mais, o Senhor teu Deus entre eles mandará vespões até que pereçam os que ficarem e se esconderem diante de ti. Até que pereçam os que ficarem e se esconderem diante de ti. Ou seja, Deus, se você obedecer, Ele vai fazer com que as pessoas tenham os seus inimigos, né? As pessoas de mau coração, de coração ruim, elas vão ter medo de você, pode ter certeza disso. Não te espantes diante deles, porque o teu Deus está no meio de ti, Deus grande e... Por isso que eu falo que mexer com crente de verdade é pior do que mexer com traficante. Ah, mas o traficante tem arma. Pois é, Deus mata ali o cérebro dele, tira o ar do pulmão dele, faz a veia do coração dele parar de bater e de circular sangue, ele morre na hora, com arma na mão e tudo. Tá duvidando? Digita aí no YouTube aí, ó. Homem morre ao tentar assaltar irmãos orando no monte. Aí você vai saber o que eu tô falando. Nosso Deus é temível, pode trocar aqui por terrível também. Mexer com crente de verdade é pior do que mexer com o pior bruxo da face dessa terra. Toma cuidado. E o Senhor teu Deus lançará fora essas nações, pouco a pouco, de diante de ti. Não poderás destruí-las todas de pronto. Ou seja, você não vai eliminar todas de uma vez. Para que as feras do campo não se multipliquem contra ti. Se o Senhor teu Deus as entregará a ti, e o Senhor teu Deus as entregará a ti, Ele as afligirá uma grande confusão até que sejam consumidas. Sabia que Deus trabalha e confunde as pessoas que querem armar contra você? Eu já vi isso acontecer na minha vida várias vezes. A vida da pessoa vira às vezes um inferno, uma problemada danada só porque ela odiou você e Satanás enganou ela, fazendo com que ela pensasse que ela poderia se dar bem em cima de você. E Deus, Deus causa um inferno na vida dessa pessoa só porque ela quis ser má com você, tá? Também os seus reis te entregará na mão, para que apagues os seus nomes de debaixo dos céus. Nenhum homem resistirá diante de ti, até que os destruas. Aqui reis, tá? A gente pode entender também que ele entrega aos reis. No passado, Deus ele fazia com que os verdadeiros convertidos, assim que tinham uma missão, eles iam para os reinados e destruía os altares, quebrava as imagens, queimava tudo e matava os reis. A gente pode trazer para a nossa época e também conjecturar e fazer um paralelo e dizer que tudo aquilo que quer reinar no nome de Cristo, sem ser Cristo, tem que ser eliminado do meio do povo de Deus. Tudo aquilo que quer ter honra, quer ter fama, que quer ter glória, sem ser o verdadeiro Jesus Cristo, deve ser eliminado do meio do povo de Deus. Essa é a vontade de Deus. Eliminem os falsos reis, falsos líderes, retirem do meio de vocês. Eles são lobos, são falsos, são ministros de Satanás. Entendeu agora? As imagens de escultura de seus deuses queimarás a fogo.
A prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem as tomarás para ti, para que não te enlaces neles, pois abominação é ao Senhor. Ou seja, nem aquilo que você vê, nossa, que carrão que o líder fulano tem, nossa, que carrão que aquele vagabundo daquele falso, não idolatre essas coisas. Deus não está nisso. Cuidado. Você está sendo enganado, está sendo levado a idolatrar coisas que Deus abomina. E ele está dizendo o quê? Para que não te enlaces neles, para que você não fique preso nessa abominação, e Deus também pode pesar a mão sobre você. Então cuidado. Aquilo que é precioso, que é muito importante, que é de maior valor para pessoas que são idólatras, que são lobos, devoradores, vagabundos espirituais, para você não devem ser, tá bom? Seus princípios têm que ser outros. Não porás, pois, a abominação em tua casa. Lembra? Acabei de falar sobre a abominação. Para que não sejas anátema, assim como ela. De todo a detestarás, e de todo a abominarás, porque anátema é. Então, meus irmãos, essa foi a leitura do capítulo 7 de Deuteronômio. Espero que, da minha forma simples de falar, Deus tenha falado com você de alguma forma tenha feito você crescer, um pouquinho mais na sua vida espiritual. Essa é a minha intenção quando eu faço esses vídeos. Aqui é um papel que eu fico riscando a caneta toda vez que ela ameaça a vazar, cria uma bolinha lá na ponta, ó. Eu tenho que passar a caneta aqui para poder sublinhar a Bíblia. Agora deixa eu te mostrar uma coisa aqui, ó. Tem uma folha, duas, três, tudo de rabiscos. Você entendeu? Eu rabisco para que a caneta não manche a leitura bíblica. Você entendeu o quanto é necessário você ler, o quanto é necessário você buscar para você saber alguma coisa. Tá bom, irmão? Busca Deus. Deus quer falar com você profundamente. Deus quer que você não seja um cego, não seja uma cega, mas que você seja orientado pelo Espírito Santo de Deus. Para que hoje a gente tenha mais gente alistada nesse exército aí. Deus está levantando um grupo de pessoas, homens e mulheres corajosos nesse tempo do fim, E esse trabalho meu aqui, que eu faço, é justamente para que isso sirva de ajuda, de incentivo, para que esse exército se levante logo, porque esse mundo vai ficar cada vez pior. E, senhores, nós somos o pelotão de resgate.